Olá, bem-vindos ao podcast Crer para Viver. Esse é o nosso episódio de número 15. Nós estamos aqui porque nós temos uma vocação. A nossa vocação é tornar o Evangelho do Reino de Deus, que se apresenta na pessoa de Jesus Cristo, mais claro, mais evidente no mundo que precisa ouvir sobre isso. Nós não temos nenhuma finalidade lucrativa, nenhum de nós está aqui pensando nisso. A gente está aqui pela vocação que nós temos. No entanto, nós também precisamos de algum apoio para conseguir produzir o que nós precisamos fazer aqui nesse podcast. Então, se você tem interesse em contribuir, se você vê sentido no que nós estamos fazendo aqui, faça contato conosco e nós podemos conversar a respeito disso da maneira como for melhor a sua contribuição. Nesse episódio de hoje, continua, então, dando sequência a um tema, que é o tema da conversão. Nós já estamos nesse tema há quantos episódios, hein? Uns 5, 6 episódios, não é? E no episódio de hoje a gente toca mais especificamente em um tema que já apareceu algumas vezes aqui. Ele é um dos valores fundamentais da fé cristã, que é a bondade. Então, o título do episódio de hoje é Conversão e a Ética da Bondade. Bondade é um conceito que aparece no cotidiano, acho que no senso comum, e mesmo no imaginário religioso, se construiu uma ideia do que é a bondade, quem é a pessoa que pratica o bem. E às vezes se associa muito isso com uma pessoa que é caridosa, ou com uma pessoa que é tranquila, não é? Que tem uma forma tranquila de se apresentar. E acaba que com essa concepção do imaginário religioso e do senso comum, se formaram muitos equívocos a respeito do conceito. E esse é um conceito importante, como eu estava dizendo, é um valor fundamental da fé cristã. Então, nesse episódio, nós vamos tentar tornar um pouco mais claro o sentido desse conceito, tanto na cultura hedônica, a cultura do prazer, quanto na cultura ascética, uma cultura que não tem no prazer o seu valor fundamental. E esse conceito ele tem uma história também, de como ele aparece, de onde ele vem. Uma história um pouco mais antiga, talvez, do que a maioria de nós aqui já ouviu falar. Então eu começo deixando aqui para a mesa, perguntando, professor Anderson, professor Cláudio, quem quiser começar, o que significa esse valor central da fé cristã? Como é que a gente faz para dissociar essas concepções equivocadas do imaginário popular, do imaginário religioso, do senso comum de bondade, com o valor bondade da fé cristã, como nós queremos apresentar aqui? Bem, antes de entrar no tema propriamente, eu quero comunicar com quem tem participado, tem nos visto pelos vídeos, que normalmente a forma como eu tenho a linguagem que eu tenho criado para comunicar esses temas da área da fé é relativamente nova a linguagem, Eu estou tentando conciliar um pouco da linguagem simples, mais coloquial, usando expressões mais comuns e, ao mesmo tempo, fazendo uso de uma linguagem um pouco mais conceitualista quando é necessário. Mas eu tenho para mim que existe uma certa dificuldade, às vezes, por parte de quem está nos assistindo, de compreender a linguagem e de ter uma certa dificuldade em persistir, no sentido de persistir na leitura, na observação, na leitura do que está sendo interpretado, está sendo apresentado, Então eu queria incentivar todos que estão nos conhecendo, a serem mais persistentes, apesar do nosso estilo, apesar da nossa forma de apresentar certos temas contemporâneos, uma linguagem um pouco, eu diria, diferenciada, eu queria que todos vocês fizessem, então, esse esforço juntamente com a gente no esforço de comunicar e vocês no esforço de
tentar nos acompanhar com mais persistência, tá? Então não desista da gente, tá? Não desista da nossa vocação de comunicar a fé por meio dessa linguagem que é um pouco atípica, eu considero, né? Pois bem, a gente tem trabalhado o conceito da metanoia, o conceito de metanoia, tanto na perspectiva da semântica do arrependimento, quanto na perspectiva da semântica da conversão. É um conceito que rico em termos de reflexão teológica, é um conceito rico em termos de reflexão antropológica, mas a gente sente que ele também precisa ser pensado pelo viés de uma reflexão sociológica, né? E no último tema que nós trouxemos para reflexão, a gente falou sobre noções de tempo e trabalho no capitalismo contemporâneo, né? Então nós tentamos fazer uma análise bem, eu diria, panorâmica, né? Sobre o significado do tempo para o homem do mundo contemporâneo, o significado do trabalho. E eu esqueci de introduzir um outro componente que também deve ser considerado, que é o componente da competitividade, né? O mundo contemporâneo se tornou um mundo da concorrência, é um mundo da pluralidade, é um mundo onde não existe só uma alternativa para se viver a vida, uma alternativa para se pensar a vida, uma alternativa, não temos só um tipo de trabalho que é socializado entre todos. Quer dizer, nós temos um mundo plural, ou hiperplural, né? E à medida que a civilização foi se tornando mais, eu diria, mais inovadora, né? Foi criando, abrindo novas perspectivas de trabalho, alguns trabalhos com o recurso mais tecnológico, outros menos, algumas que se dedicam mais tempo para trabalhar, outras que se dedicam menos tempo, né? Alguns que o trabalhador precisa ir lá para a empresa, outras formas de trabalho que a pessoa pode realizar de casa mesmo, né? Ou seja, o mundo contemporâneo é um mundo muito diversificado, muito plural, e por isso o conceito de concorrência se tornou quase que inevitável, né? E a concorrência pressupõe competição de suficiências, né? Competição de suficiências. Lembre-se que o conceito de suficiência era muito pouco usado na Idade Média, né? Por isso que o conceito de suficiência, que vem da metafísica, né? Polariza a criação e o Criador, cortando, praticamente, criando um hiato entre os dois, a partir desse conceito de suficiência. Se Deus é o Todo-Poderoso, é o hipersuficiente, né? O todo-suficiente, o todo-poderoso, o homem fica exatamente no polo oposto da insuficiência, né? Então, se criou o conceito da insuficiência ontológica, da insuficiência antropológica. Quer dizer, conceitos para marcar o limite da afinidade humana, o limite da existência humana. Quer dizer, o homem ele é finito do ponto de vista da sua operacionalidade no mundo da vida, e ele também é finito do ponto de vista da sua própria contingência, da sua própria história de vida, da sua própria biografia, que é marcada por um início, um meio e um fim, né? Ou seja, esse conceito de insuficiência, né, que está presente na chamada reflexão teológica da Idade Média, acaba ganhando uma nova interpretação. Portanto, ele sai de cena no mundo moderno, ele começa a ser questionado, né, porque a ideia, né, do self-made man,
o self-made man, ele é um personagem que contrapõe esse conceito medieval da antropologia de insuficiência, né? O self-made man é aquele que consegue superar essa própria autodeterminação antropológica, né? E ele consegue, portanto, superar, se autoprojetar e garantir que nessa autoprojeção para o futuro ele consegue fazer as conquistas necessárias, sobretudo conquistas relacionadas ao progresso material, né? Sempre quando a gente fala de conquista e progresso, no início da modernidade, a gente tem que associar isso. O progresso, ele é intramundano e ele está relacionado a duas variáveis, né? A primeira variável é do progresso material e a segunda é do progresso profissional. Portanto, a ética calvinista, sempre quando elenca esse conceito, ela faz nessa perspectiva. Quer dizer, o self-made man é tanto aquele que conseguiu vingar na sua profissão e chegar ao topo, quanto aquele que conseguiu também vingar do ponto de vista do seu sucesso como profissional. Ele consegue, então, alcançar, né, a recompensa de um esforço empreendido do ponto de vista do trabalho empreendido, né, do ponto de vista profissional. Pois bem, tendo isso em mente, né, portanto nós temos que ter em mente a noção de tempo e a noção de trabalho, que esses dois conceitos eles produzem. Afinal de contas, a gente acabou na semana passada com um tópicozinho. O tópico é o seguinte: que tipo de alienação o uso privatista do tempo produziu na consciência humana? Ou seja, professor, eu me lembrei agora, nós estamos falando de profissão, não é? Sim. Eu me lembrei de um filme, já foi objeto de análise nossa, é Taxi Driver. É um filme em que o Robert De Niro, ele é um profissional nos Estados Unidos, ele é um motorista de táxi. Em determinado momento ele vive uma crise, ele procura um profissional mais velho e começa a falar do mal-estar dele, começa a fazer muitas perguntas. E esse colega diz assim: olha, aqui nos Estados Unidos, quando você escolhe uma profissão, você se torna aquilo que você escolheu. A sua identidade se define a partir da sua profissão, não é? E essa profissão, ela implica assumir um determinado personagem social, personagem socialmente construído. Por exemplo, o advogado é aquele personagem que tem que mostrar arrogância. Está muito bem colocado isso lá na série Homens de Terno, não é? Para se afirmar profissionalmente, para ser atrativo profissionalmente, aquele personagem tem que ser um personagem autoconfiante, arrogante. O psicólogo não, ele tem que ser um personagem humanista, não é? Que apresenta a sensibilidade, compreensivo, não é? Então, a própria escolha da profissão, ela implica a construção de um personagem, não é? Não de uma pessoa, de um personagem. Você é uma pessoa ou é um profissional? Essa também é uma pergunta que apareceu num filme, não é? Eu estou falando disso aqui porque isso significa que as lógicas de interação estabelecidas no nosso cotidiano, elas são entre personagens socialmente definidos, né? São os personagens profissionais. Que implicação isso tem do ponto de vista do exercício da bondade como lógica de interação no cotidiano? Esse conceito de bondade é um conceito de natureza profética, porque ele quebra uma lógica de interação predominante de um mundo marcado pela a lei da mais-valia, a lei do lucro, a lei da conquista, a lei da acumulação dos bens e dos benefícios. Então, essa é a lei do mercado. Colocando isso lá para o tempo de Jesus, para o tempo de Paulo, né? Nós então temos um mercado aquecido relativamente em torno de Jerusalém, que era a capital, onde havia o templo,
Então, sempre perto das principais cidades havia também uma economia relativamente fértil. O conceito de mamon, ele vem de uma tradição babilônica, é um conceito aramaico. Alguém deve perguntar, mas o que tem a ver com Jesus isso aí? Tem a ver com Jesus, sim, porque o tempo que Jerusalém, que os judeus ficaram lá na Babilônia, eles só se comunicavam em aramaico. O hebraico já tinha deixado de ser a língua falante. Portanto, a língua das relações internacionais da época do cativeiro era o aramaico. E vem de lá esse conceito de mamon, que significa várias coisas. Significa acumulação de patrimônio, acumulação de riqueza, né? Então, quando ele é introduzido no diálogo de Jesus, né, ali, no Evangelho, quando ele fala e se refere a mamon, ele está evocando uma crença do imaginário babilônico, né? Porque eu diria, se existe uma civilização da prosperidade que poderia ter produzido a melhor teologia de confissão positiva de todos os tempos, é a civilização babilônica. Então, é a civilização que preconizava o tempo todo a prosperidade, né? A ascensão financeira, como ganhar dinheiro, como ficar rico, né? Então, toda essa ganância, a pleonexia, o desejo de acumular privilégios, vem de lá da cultura de Babilônia. Essa vivência que os judeus, que o povo do judeu teve lá, trouxe depois do cativeiro. Então, eles carregaram muitos valores aprendidos lá enquanto viveram como cativeiros, ou como cativos na Babilônia, né? Então, quando o conceito é introduzido, a bondade, né? Obviamente, nós estamos falando de um conceito e de um valor do reino. E a gente já falou sobre o antagonismo dos reinos, né? Valores do reino, quando Jesus chega para o Pilato, ó, o meu reino não é desse mundo. Então Jesus está dizendo, logo, valores do meu reino são valores de contraste aos valores desse mundo, desse reino. Então a bondade, nesse caso, ela entra como uma espécie de valor de contraste, porque ela acaba assumindo uma natureza meio que profética. O conceito, né? Acaba assumindo uma natureza profética. O que é o profético? O profético é aquele que denuncia uma estrutura de privilégios, de ganhos e perdas, em que poucos são privilegiados, poucos são alcançados e uma grande maioria não. Havia mais pobreza na Palestina no tempo de Jesus do que riqueza, né? Então os ricos eram a minoria e os pobres eram a maioria. E por que os pobres eram a maioria? Porque eles, no certo sentido, foram infelizes por morar no lugar errado, numa geopolítica, numa geografia errada, onde havia pouco desenvolvimento, desenvolvimento estrutural, portanto, região que não dava perspectiva de se trabalhar e ganhar e ganhar dinheiro, né, ficar rico, sobretudo aqueles que estavam mais na região da Samaria, da Galileia, eram os menos privilegiados. Quanto mais ao sul, perto da capital Jerusalém, mais, eu diria, possibilidades de alcançar benefícios em termos da aplicação da lógica de trabalho era maior, né? Então, veja bem que uma pergunta muito sagaz a que o professor Cláudio fez aqui. Nesse mundo, né, como é que a gente pensa, né, a identidade social de uma pessoa? É uma identidade social em que, na verdade, nós não temos acesso à pessoa, mas a uma espécie de atuação que ela exerce enquanto está nesse palco social. Ele está ali no palco social exercendo uma função que a própria sociedade atribuiu.
A própria sociedade legou a ele. Então, a sociedade, ela institui, ela dá função para as pessoas, e essa pessoa tem que agir. Quer dizer, ela dá a função e depois ela tira a função. Só que o conceito de bondade é um conceito que não pode ser aplicado. E aqui eu vou explicar daqui a pouco por que ele não pode ser aplicado. Quando pensado à luz dessa lógica de interação em que a gente tem um acesso muito precário aos valores, eu diria, subjetivos mais caros da pessoa. Quando eu penso o seguinte, o personagem ele se descola da pessoa quando o tempo do trabalho chega ao seu crepúsculo. Você não precisa mais do personagem. Você só precisa do personagem quando você está no ambiente social. No ambiente social você tem que criar uma espécie de lógica de interação que favoreça a sua atuação. E que em favorecendo a sua atuação, lhe dê o recurso pelo qual você aplicou aquilo. Quer dizer, o Laércio é da área de venda. Na área de venda ele não pode gritar com o cara. Ele tem que tratar com amabilidade, com jeitinho. O cara pode até falar uma coisa meio ruim para ele. O cara que está me desrespeitando, a mulher está falando uma coisa aqui desagradável, mas ele tem que retribuir não como uma pessoa, como o Laércio, com os valores, eu diria, dianoéticos do Laércio, nobres, que configura, na verdade, o seu compromisso com um reino que vai para além do reino mundano, né? Então o Laércio vai ter que tratar bem. E aí, quando ele está tratando bem, eu vou entender. Eu desconfio que o Laércio está escondido ali. A gente vai ter que achar ele ali, onde ele está escondido. Tá agindo de forma profissional. Profissional. Para ser profissional, ele tem que esconder um pouco do Laércio. É a demanda. Então eu tô falhando nesse negócio. Porque eu sou da opinião seguinte, que o cliente tem razão quando ele tem razão. Agora, falando nisso aí, e essa questão do trabalho remoto? A pessoa fica escondida. Ela só aparece no social quando ela liga a câmera, quando ela vai interagir com o cliente. Ela está numa posição, então, ela está oculta. Não, mas aí você está no ambiente de trabalho, com imagem ou sem imagem, você está no trabalho, você é engolido pela lógica do mercado. Você entendeu? Por exemplo, quando você telefona para um agente lá do cartão de crédito, ele está interagindo como um profissional. Existe uma modulação da identidade. Existe uma modulação. Ele vai ter que. Ele não vai poder falar assim: olha, eu vou falar como cristão agora. Perdeu o chefão dele, você está dispensado, hein? Não volta mais não. Não queira ser cristão num espaço em que os valores do reino da fé cristã não podem ser assumidos, porque aqui nós estamos falando de uma coisa. Existe, quando a gente vai fazer um jardim, plantar algumas frutas, alguma coisa assim, a gente tem que colocar adubo, a gente tem que tratar da terra, né? E com o que a gente trata? Com adubo. Vamos chamar esses adubos de valores. Se a gente pega os valores do reino da fé cristã para adubar a terra do mercado do mamon, vai quebrar o mercado do mamon. Porque no conceito de bondade existe a relativização do conceito de lucro. Você está me devendo 20 mil reais. Você chega para mim, cara, eu estou precisando desses 20 mil para realizar uma cirurgia no meu filho. Chega para mim e fala assim: olha, aconteceu uma tragédia e eu não tenho como te pagar isso mais. Eu falo assim: então eu vou te levar para a lei. Ou, tudo bem, Léo, você está perdoado. Que mundo você pertence? Que reino você pertence? Você vai ter que reproduzir ou o seu compromisso com o reino do mundo, do trabalho, do lucro, ou daquele que relativiza o trabalho e o lucro, que é o reino de Deus. Então, eu não sei se eu respondi a pergunta do professor Cláudio. Sim. Ficou claro? Ou seja, não há compatibilidade entre o mundo do trabalho e o mundo da fé. Completamente
É o contraste. Por isso que a comunidade primitiva era chamada comunidade do contraste. Uma vez o professor Cláudio explicando, diz, olha, fazendo citação de um artigo, olha, aqui não há contraste. A igreja evangélica, ela se acomodou à lógica de mercado, à lógica da mundanidade, da secularização, de natureza subjetiva, porque a secularização de natureza objetiva é a separação do Estado e a religião. Isso não é importante. O importante é a secularização de natureza subjetiva. É aquela que toca diretamente os valores da consciência, que são lá na consciência de cada um. Né? Então, e isso aconteceu no mundo ocidental. Isso foi, eu diria, uma evolução natural da chamada ética calvinista. A ética calvinista produziu essa anomalia no mundo ocidental. Que anomalia que eu estou me referindo? Anomalia é dente por dente, olho por olho. Quem te deve vai e cobra. Amizade é amizade, trabalho é trabalho. Essas são as crenças da ética calvinista. A ética do reino diz, olha, acumulação não é valor. Jesus diz, então não acumulei para vós outros o que pertences aqui na terra. Ele está falando contra quem? Contra a cultura babilônica relacionada ao personagem Mamon, o deus da riqueza. Então veja bem que nós temos aí um dilema, né? Então, um cristão pode... Como é que um cristão sobrevive no mundo desse? Sobretudo no mundo capitalista. Eu ainda não tenho uma resposta clara para isso. Acho que se o cristão, de fato, levasse a sério a fé, eu estou me referindo ao cristão evangélico, ele teria que abdicar aquela lógica do benefício, da vantagem o tempo todo, a lei do Gerson, né? O tempo todo preocupado em minimizar os prejuízos, né? O tempo todo parece que isso se tornou uma obsessão, né? Uma obsessão do evangelho, não só do evangelho, mas do homem ocidental como um todo, minimizar os efeitos de um prejuízo, eu diria, um prejuízo imaginário, né? Às vezes o que se perde em termos material não produz um estrago muito maior na questão subjetiva. Né? Às vezes você tem que estender a mão e levar um baita de um prejuízo para uma pessoa que te deu uma facada lá atrás. Te deu uma facada lá atrás. E agora você tem que estender a mão para ele. Esse é o sentido de, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de beber. Se tiver sede, dá-lhe de beber, não. Se ele tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Quer dizer, veja bem, a sua história com o seu inimigo foi marcada pela divergência estrutural de mundos e valores. A sua era uma, ia para uma direção, e a dele era outra, ia para outra direção. Em algum momento, a providência aproxima e ela cobra de você o compromisso com os valores do reino de Deus. Aí ele chega, mas depois de toda a beligerância que se foi construída ao longo da contingência, da história, da relação de vocês. E aí ele vem com fome. E você tem que, um leve instante, você tem que relativizar o prejuízo moral, psicológico que ele te deu ao longo da sua trajetória de vida. E oferecer para ele aquilo que, em tese, você não teria razões, o dever de fazê-lo. Né? Ainda tem uma questão, porque esse dilema às vezes aparece, né, num cristão. Ah, não, mas eu pratico, bem. Eu também divido. Eu vou lá e dou uma ajudinha. E aquilo me conforta de uma maneira que, pronto, cumpri minha tapaga. E de alguma maneira eu quero que essa imagem de bondade de quem ajudou apareça. O que acaba sendo também uma lógica de capitalizar algum tipo de benefício para si, não? Eu ajudo
mas não pensando que o meu Deus que me vê em secreto me recompensa. Mas eu quero algum tipo de recompensa social por isso. Existe esse Além tipo. de aplacar um pouco, talvez uma culpa, né? Eu acho que existe, do... sim, eu acho que existe essa predisposição também. Psicologia humana. Eu lembro de um autor que escreveu um livro chamado Eu Paradoxal. A psicologia humana ela é composta dessa paradoxalidade latente e intrínseca, né? Nem sempre a gente compreende o nous, o sentido, o logos que a gente pode emprestar a isso ou aquilo que nós fazemos. Mas às vezes tem que ser feito um exercício. Você não está curado o suficiente para dar água ao teu inimigo que te pede. Você ainda tem feridas expostas na memória. Mas faça o exercício. Esse é o sentido. Jesus pede para o jovem rico fazer o exercício. Vende tudo que você tem. Distribui entre os pobres. E siga-me. É um exercício. Ele não estava preparado para aquilo. Tanto é que Jesus pergunta a você já tem, você guarda a lei lá de trás? Ele não, está tudo certinho. Eu estou em dia. Eu acho que não, hein? Eu acho que você não está em dia. Vamos fazer um teste? Vamos. Você está disposto a ficar pobre da noite para o dia? Você está disposto a depender literalmente de Deus para viver? Como os pássaros que estão voando. Né? Não, você hoje depende. Você depende de quem para viver hoje? Do seu trabalho. Depende do trabalho. Todos dependemos do trabalho, de uma renda. No futuro você vai depender da previdência. No futuro, todos nós precisaremos de um suporte previdencial. De alguma forma isso também relativiza, porque os pobres não tinham esse suporte. Quando Jesus diz, bem-aventurados os torróis, os pobres, são esses que vivem sem um amparo, quando se olha para o futuro. É um futuro sem amparo. Você não tem projeção. Quando a gente faz o seguro, a gente está dando amparo para o futuro. Um futuro desconhecido. O tema da modernidade ateizante, não é? Exatamente. Agora, veja bem, viver de Deus, da dependência de Deus, é projetar para o futuro desamparo. Aí você caminha com fé. Você não tem plano de saúde, você não tem plano para corrigir batidas de carro quando acontece, você não tem uma casa para morar segura, você fica pulando de galho em galho, é aluguel para trás de aluguel. Alguém vai falar assim, mas esse cara está propondo uma vida de fé cristã que é impensável, improvável nos dias de hoje. Bem, era assim que Jesus apresentou a fé evangélica lá atrás. Se você concorda ou não, vai discutir com Jesus. Eu estou só reproduzindo o ensinamento que ele deu. Eu sou discípulo. Agora, se você quiser bater boca com o mestre, chama ele uma noite dessa aí e bate boca com ele, ué. Eu acho que se Jesus estivesse vivo aqui hoje, os evangélicos teriam vergonha de dizer que servem a Jesus Cristo. Nós somos herdeiros de uma tradição religiosa no que diz respeito à mentalidade do trabalho, né? A ética protestante, que enxergou no trabalho o serviço a Deus. É ali que eu estou servindo a Deus, exatamente onde eu assumo um personagem que funciona a partir de uma racionalidade capitalística. E é inversão, né? Isso é uma inversão. Sim. A ética do calvinista, ela inverteu os valores. Ela pegou, em vez de ficar no Novo Testamento, na ética do Novo Testamento, ela pula, renuncia à ética do Novo Testamento e vai lá para a ética da sapiência. A ética proverbial, que chamava de movimento das formigas. Aí está a virtude do trabalho. Elas não param, é o tempo todo. Vai ter com as formigas, ó preguiçoso. Valorização de trabalho. Mas bem, que tipo de trabalho que a formiga está exercendo?
Vamos prestar atenção? Ela é trabalho por lucro? É para ela ficar rica? Não, é subsistência. Sobrevivência. A gente faz isso hoje? Não. Porque a gente gasta uma parte do que a gente ganha e a outra a gente guarda. Então é mais do que a gente precisa. A gente reparte isso que o que excede? Não, a gente deixa no banco guardado. E assim a gente não precisa depender de Deus. E assim, a gente está falando assim, Deus não depende de Deus. Para de mentir para você, cara. Tenha coragem de se encarar na frente do espelho e falar assim, olha, eu preciso me converter à fé cristã. Eu preciso me converter a Cristo. Eu preciso abandonar esse modelo mentiroso que eu vim caminhando nele até hoje. Portanto, quando se insere o conceito de bondade, se faz isso. Eu vou dar uma resposta agora, uma resposta a uma questão que o Laércio levantou num desses podcasts, né? Anteriores aí. Então a lei é boa? E aí a gente entrou num problema, num climazinho, né? Para quem vai ver a gente lá, fala assim, opa, então parece que está havendo uma contradição aí. Porque o conceito boa se tornou conceito antagônico ao de bem. E agora está dizendo que o bem é boa, ou é bom. Só que o conceito de boa, a lei é boa ali, deve ser encarado à luz de uma cultura hedônica. Do ponto de vista, à luz da lei de Moisés, quando se fala tov, boa, não se fala com o mesmo significado do que o boa na cultura hedônica. Os epicureus, os gregos, quando eles mencionavam, quando eles falavam, usavam o conceito de vida boa, usavam no sentido de não renunciar os prazeres da vida. A vida é boa, desde que você não renuncie aos prazeres da vida. Mas esse boa aí não é o mesmo sentido que se deve entender quando se aplica à luz do que a lei de Moisés diz. Olha, a lei é boa. Paulo está reproduzindo na condição de um intérprete da lei de Moisés, ele está dizendo, para quem segue essa direção, a lei é boa. Por quê? Porque ela produz a salvação. Lembra? Salvação para outra vida? Não. Eles não estão preocupados com salvação para outra vida. O judeu, que vem lá de trás, lá da libertação, da salvação, da libertação do Egito para Canaã, a salvação para ele acaba na morte. Ele cumpre a lei para ser bem sucedido na vida. Ele não está pensando, depois que morrer, vou para o inferno. Entendeu? São noções que vão crescendo, vão evoluindo. Obviamente, eles foram influenciados por várias crenças dos egípcios. E havia entre os egípcios aquela crença de que no final, depois da morte, a gente vai ter que dar conta do que a gente fez, né? Então isso de alguma forma também influenciou, por exemplo, o escritor de Eclesiastes. Fala assim, olha, em algum momento lá no futuro, no fim de tudo, nós vamos ter que prestar conta de tudo que a gente fez. Mas se você pega, por exemplo, textos escritos lá do início, essa concepção de juízo final não está clara. Por quê? Porque a sociedade está em processo de conquista da terra, da prosperidade, que foi prometido por Deus. Portanto, a terra tem valor, por quê? Porque dela que vem a prosperidade. Se você tem uma cidade que foi construída à margem de um rio, você tem mais possibilidade de tornar essa cidade próspera do que uma sociedade criada no deserto. Né? Então, toda essa noção de prosperidade, o que é a terra? A cana é a terra que... O que ele fala lá para o Josué? Moisés? Leite e mel. É uma terra próspera.
É uma terra que você vai achar maçã, vai achar pera, vai achar frutos de todos os tipos. Tem água lá, água doce, tem água salgada. Lá vocês vão pescar. Água doce e água salgada, não vai? Vai, então. É uma terra, mas depois a terra começou a ter dificuldade. Algumas regiões choviam mais, outras menos. E aí, como é que nós fazemos? As pessoas em que moram em regiões onde a terra sofre menos, eu diria, benefício da chuva e do tempo, elas vão provavelmente ter dificuldade de sobreviver mais do que quem está ali alinhado, numa região mais próxima, com terra mais produtiva. Enfim, isso vai acontecendo. Por isso que o politeísmo também vai se difundindo. As crenças, outros deuses, ao longo do Antigo Testamento a gente vai vendo uma peleja constante entre o Deus da chuva e o Deus de Israel. Né? Aí depois, no contexto de Babilônia, nós desenvolvemos tradições, Mishnah, Midrash, Talmud, e esses fazem leitura crítica de certos comportamentos que são desenvolvidos, por exemplo, dentro da Babilônia. Então existe, para quem não está nos ouvindo agora, existe gente muito rica na época de Jesus e gente muito pobre. Os essênios, eles viviam na pobreza, eles viviam no deserto, em condições mínimas. Era como o João Batista, que inclusive foi considerado por muitos, e ainda é considerado por alguns aí como um essênio. O que é o essênio? É aquele que vive de mel e gafanhoto, meu filho. É o minimamente necessário para ficar de pé. Mas se você for por acaso do sumo sacerdote, você vai ver uma outra realidade. Você vai ver pães bem feitos, você vai ver frutas em abundância. É uma outra história. É a classe rica, a classe que tem a sobra, como o salário, tem a sobra do salário. Todo cristão não podia, tinha que ter vergonha de viver com a sobra. A sobra tinha que ser repartida. Por quê? Porque é a garantia de que todo mês o salário vai entrar novamente. Por que você fica com a sobra? Por que você está pensando na sobra? Por que você está adoecendo porque não está entrando na sobra? Não está vindo a sobra. Está faltando a sobra. São questionamentos que a gente não faz. E isso tudo faz parte da ética da bondade. Quando nós falamos de bondade, é realizar o bem, é ter a coragem de repartir a sobra. O que você precisa para viver? Tanto. E o excedente, o que você vai fazer? Distribuir para quem não tem. A gente não tem coragem de fazer isso. Isso seria, para uma sociedade capitalista, isso seria um escândalo. Pode falar, Lécio. Eu ia dizer justamente isso. Ou seja, o que você está falando parece loucura para os olhos do mundo atualmente. Né? Por que acontece? Hoje o que se tem é todo mundo querendo acumular. Né? Ninguém quer viver para se subsistir, para existir apenas. Né? O que é a poupança? Quer fazer poupança, quer acumular. Não é e tem outros ainda que se justificam o seguinte: não, mas eu trabalho e eu ganho para poder ajudar os outros. O que é a desculpa perfeita, né? Para a consciência da pessoa, para justificar o acúmulo, né? Que ele está feito. O Timóteo mencionou aí, né? Aí a pessoa ganha, acumula, e às vezes para minimizar esse peso na consciência que vê um necessitado, aí ele faz uma contribuição, não, eu ajudo, eu contribuo, aí pronto, ele está justificado. Vocês já perceberam a sutileza da parábola do bom samaritano? O cara não pede ajuda. A gente hoje o cara tem que ter. Se o cara não pedir, ele morre hoje. Ali, basta você ter um pouquinho de bom senso, nem sensibilidade afetiva. Bom senso, você vai ver que está faltando pro cara. Mas você não estende a mão. Você tem que pedir, tem que esperar o cara vir todo constrangido e falar assim: cara, eu tô duro, me ajuda aí. O trem tá feio para mim. Você entende? Acho que você já viveu em muitos momentos esse problema. Acho que todos nós. O problema é que a nossa memória vai se apagando à medida que a gente vive, entra na dinâmica do tempo da prosperidade.
essa dinâmica do tempo da prosperidade vai apagando, produzindo amnésia. A gente vai se esquecendo do que na fé é fundamental. Bondade é fundamental. E o que significa bondade? Eu vou fazer uma leitura aqui que eu acho que é importante. Eu estou dialogando com aquela estrutura, tá? A questão do tempo, do trabalho e da competição, né? Existe aquela parte do discurso de Jesus, num dos evangélicos, existe que, no capítulo 24 de Mateus, né? Que por se multiplicar a poneria, a poneropatia no mundo, a racionalidade ponérica, a bondade ia se encolher. Mas veja bem, não é o crescimento da maldade no mundo. É a recusa da bondade. Por que a maldade cresce? Porque se recusa a ser bom. Se recusa a praticar o bem. A gente tem consciência de que a gente tem que fazer o bem. Mas a gente estabelece, eu diria, políticas de assistencialismo que, em parte, a gente quer justificar a nossa pseudo-caridade, vocação caridosa e a ambição. Em parte a gente acode o fulano, em parte a gente deixa esse do lado. Não é verdade? Guarda o excedente. Guarda o excedente. Olha o que o calvinista fazia lá no século XVII, XVIII. Ele via um mendigo e falava assim: eu não vou ajudar, cara. Não vou ajudar, porque esse cara não é o eleito. O critério é esse. Assim, mas vem cá, você é eleito, não é? Como é? E o que você fez para merecer ser eleito? Não, deixa eu te explicar como é que o trem começa, rapaz. Começa a dupla predestinação. Tudo começa com a teologia dos decretos. Então é Deus que determinou que eu fosse eleito lá atrás. Na eternidade, eles já têm a eternidade. Eles nem têm noção de que é eternidade, mas falam. Lá na eternidade, Deus então decretou que você seria o eleito e ele seria o perdido. E para coroar ele na condição de perdido, Deus dá uma pobreza para ele. E para coroar você na condição de eleito, te dá riqueza. Como é que é o nome desse Deus? Mamon? Só pode ser Mamon, porra. Porque o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo não pode ser um Deus assim. Ele acolhe os que estão quebrados na vida. Diz Isaías que Jesus, ele não esmaga a cana quebrada. Isso é uma metáfora. Se o cara já está todo fodido da vida, me perdoa, gente, eu sempre estou usando essa expressão. É uma expressão coloquial, viu? Da nossa fala coloquial, a nossa linguagem coloquial, né? Mas fundido, né? O carro quando funde o motor, né? A gente tá brecado, acabou o carro, não anda mais, acabou. E se a gente não tem dinheiro para retificar o motor, a gente tá lascado na vida, né? E aí, veja bem, isso é um absurdo. O que a ética calvinista fez foi uma ofensa incomparável. Abandonar quem está perdido na vida, quem está desamparado, radicalmente desamparado. Ninguém gosta de ir para um sinaleiro pedir esmola. Se faz com sinceridade. Existe o malandro que vai ali pegar dinheiro, mas existe o sincero. Não é uma coisa boa, não é uma sensação boa você se expor e falar assim: olha, me ajuda, tendo a possibilidade da recusa no outro. Então, aí vem a ética calvinista e diz: olha, não fica com um sentimento de culpa não, cara. Esse cara é um perdido.
Ele não foi eleito por Deus. Então, não é nosso amigo, não faz parte da nossa família. Você não joia? Que religião é essa, sua mesmo? Me fala o nome aí, porque eu nunca quero chegar perto desse negócio. Porque Jesus privilegiou pessoa humana. Seja rico, seja pobre, pessoa humana. Não é o pobre da teologia da libertação. E nem é o rico da teologia da confissão positiva. É a pessoa humana. Com déficit ontológico. Pode ser na área financeira, mas pode ser na área subjetiva, psicológica. Pode ser uma pessoa que tem perturbações mentais, que não consegue compreender porque isso acompanha desde pequeno. É um esquizofrênico. É uma pessoa que tem problemas mentais complicados, que não tem médico, nem medicina, nem remédio que deu cura para isso até hoje, que se sente ostracizado na vida social. Por quê? Porque toda pessoa doente, ou com esse traço de doença na nossa sociedade, qualquer pessoa com esse traço de doença vai ser execrado. Vai ser isolado. Vai ser marginalizado. Vai perder a possibilidade de ter encaixe no mercado de trabalho. De fazer uso do trabalho para ficar rico. Para ganhar espaço, prestígio, capital social. Não vai ter. Então ele vai viver em condições diferenciadas. E às vezes não resta quase nada para o cara e ele vai ter que pedir ajuda. E quando ele chega para pedir ajuda, o cara fala assim: seu malandro, vai trabalhar. Isso é quebrar, isso é esmagar a cana quebrada. Dizendo Isaías que Jesus trabalharia com outra lógica. Ao invés de esmagar a cana quebrada, ele restauraria a cana quebrada. Curaria a cana quebrada. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu. É outra coisa, é outro valor, é outra lógica de interação. A maldade social aumentará por conta do recuo da bondade individual, que irá se tornar um traço cultural da sociedade do fim, da sociedade escatológica. Eu quero ler isso aqui, porque isso aqui é uma frase lapidar. Para todos que estão escutando a gente. A maldade social aumentará por conta do recuo da bondade individual, que irá se tornar, a maldade social, né, irá se tornar um traço cultural dessa sociedade do fim. Essa sociedade escatológica. Nós estamos caminhando para ela. Em parte nós já estamos nela. É importante essa correlação, haja vista que ela, a maldade social, chama a atenção do leitor para o fato de que a metástase, o aumento da maldade, né, é um fenômeno que foi compreendido por Erich Fromm, né, como uma reversão que é um processo que só pode ter reversão se começar pela cura de cada parte adoecida do corpo social. A conversão, né? A cura. O Erich Fromm está falando de outra coisa, mas trazendo à luz da fé cristã, o que o Erich Fromm está propondo aqui é uma conversão. Nós precisamos mudar a sociedade, nós precisamos transformar a sociedade. E como é que se transforma a sociedade? Começa pela cura. A conversão é um ato de cura do reino de Deus. É uma graça do reino de Deus, é um ato de cura, é uma dádiva que ele dá. Nós estamos sangrando, nós estamos morrendo. E aí vem a graça, o reino, e manifesta um ato de bondade. Ele estanca o sangue. O que Jesus fez? Por isso que o conceito de cura no Novo Testamento também é o mesmo utilizado para a salvação. Soteria. Aquele que crê será salvo. Será salvo no tempo escatológico. Mas Jesus realiza curas, que usa exatamente a mesma palavra grega, soteria. Então, nós temos aí
o problema da competição. E numa sociedade competitiva, a bondade ela se torna praticamente um valor que deve ser completamente recusado. Imagina se numa competição de atletas, na Olimpíada, se aplicasse a lógica da bondade. Quem ia chegar no final da linha? O que exerceu a bondade. Veja bem, bondade é a base da cura de uma sociedade. Porque se a gente trocasse a lógica do lucro pela lógica do bem, e a lógica do bem tem tudo a ver com compartilhar, trabalhar é um bem, mas de uma perspectiva de partilha, koinos, ou koinonia, uma coisa em comum. Todo mundo tem acesso, né? Eu não estou falando de comunismo aqui, estou falando de fé cristã. Quando trazem para Jesus poucos peixinhos e poucos pãezinhos, ele diz, olha, vamos compartilhar isso aqui. Vamos fazer isso aqui uma coisa comum, que todos possam participar, comer e encher a barriga, tirar a dor de fome, da fome. A gente pensa, não, mas cada historinha estranha que aparece no Novo Testamento, como é que a gente pode acreditar num negócio desse? Olha, para quem vive e leva a ética da bondade a sério, e aqui eu estou dizendo o seguinte, o modelo é Cristo. Portanto, a vida de Jesus, ela desvenda a gramática da bondade. Ela é que desvenda a gramática da bondade. Ele não parava. Ele não parava num lugar para falar assim, agora eu quero descansar. Não, ele estava o tempo todo circulando cidades, curando, ensinando e pregando o evangelho do reino. Ele não exercia trabalho produtivo e não tinha produto do trabalho para partilhar, para distribuir. Vivia como? Vivia operando em capital afetivo o tempo todo, não é? E sendo sustentado por Deus, sim, pela graça, pela fé. Uhum. Sabia que Deus não ia desamparar quem ampara as pessoas. Deus não desampara quem vive para amparar as pessoas. Pelo menos até hoje eu não conheci um. Pode ser que apareça um cara novo aí. Mas a gente vai ter que estudar. Cada caso é um caso. Tem que saber se realmente... Existe a afirmação mentirosa também, né? Também. E o preguiçoso? Né? O que se ancora nessa... Porque no meio evangélico, né, tem muitos que falam assim, eu vivo pela fé, mas o cara tem preguiça de trabalhar para comer. Né? Ele quer ficar sempre às custas dos outros. Ele é o contrário? Como é que a gente interpreta isso? Bem, o preguiçoso é uma construção social imaginária do povo judeu quando estava... Eles passaram pela experiência de Babilônia para desenvolver o conceito de preguiçoso. Na Babilônia, a lei e os profetas é trabalho, trabalho, trabalho. Para quê? Para prosperar. Só que em alguns momentos eu diria para você que a análise, a analogia feita, por exemplo, vai ter com a formiga ao preguiçoso. O preguiçoso tem que ser pensado caso a caso, né, Laércio? Tem pessoas... Você consideraria Jesus preguiçoso? Não. Mas ele não tinha trabalho. Mas ele estava vivendo para servir a vida dos outros. Mas ele seria chamado de preguiçoso? Num modelo de sociedade como o nosso, ele ia ser chamado de vagabundo. Vagabundo e preguiçoso. Sem dúvida nenhuma. E ele era preguiçoso? Não. Então você criou um conceito a partir de uma definição capitalística. Esse conceito não combina com a fé cristã. Quem entendeu a fé cristã sabe que existem várias formas de trabalhar. Mas o verdadeiro trabalho é aquele que está voltado para o outro. Paulo diz, quem roubava não roube mais. Agora trabalhe para estender a mão.
Você sempre pegou de quem tinha. Na base da violência, do roubo mesmo. Não era do furto. Era do roubo. Iam pro deserto, esperavam o cara passar, dava porrada, quase matava e pegava o que tinha. Agora não. Agora trabalhe, vai ralar. Quando você pegar a sua grana, divide de maneira justa. O que você precisa para a sua sobrevivência e o que você não precisa, o excedente. Então o problema não é o trabalho em si, é como você usa esse trabalho e o recurso que se obtém a partir do trabalho. Sim, é isso. Olha bem, que ele assume para você. Os pais se tornam preguiçosos na velhice? Não. Muitos deles não têm mais como sobreviver. Quem não fez previdência? Concorda? Sim. Aí o filho vai chegar pro pai e vai dizer: só tem que ser largar de ser preguiçoso, ué. Tem que trabalhar, você está só com 90 anos. Os ossos tudo furados, tudo ferrado na vida. Vai trabalhar. Vai ter com as formigas, ó preguiçoso. Põe uma muleta e vai Põe embora. a muleta, ué. É assim que ele tem que fazer? Então, esse conceito tem que ter cuidado. Cuidado com o conceito. Também, talvez o Laércio esteja querendo falar de um caso que já foi tratado aqui também, que o Paulo trata lá, né? O pessoal, não sei se é de Tessalônica, que fala: olha, se Cristo está voltando, então parou. Eu vou sentar aqui e vou esperar. E eles não trabalhavam nem para comer. Mas ali não é o preguiçoso. Ali não é o preguiçoso. É aquele que, de fato, é aquele que assumiu a crença de que nós estamos vivendo minuto a minuto a possibilidade de um desfecho total da fé, da história. E isso é que gera paralisia. Essa crença gera paralisia. Não é preguiça. É outra coisa. Mas eu estava pensando mais em relação àquele cara que se aproveita dos outros, sabe? Ou seja, ele tem a força para trabalhar, para conseguir alguma coisa, para se sustentar e ter com que repartir, e ele não faz uso disso. Ele, por exemplo, ele descobriu um meio de ganhar dinheiro a partir dos outros, a partir da exploração, por exemplo, de outros, né? E ele fica ali naquilo e nunca corre atrás. Dê um exemplo. Por exemplo, sei lá, um determinado pastor de uma igreja que não sabe fazer outra coisa na vida e vive só por conta disso, Sim, entendeu? E aí ele vive naquela de pedir dinheiro, e de se mostrar como uma pessoa necessitada que precisa das coisas, e outro que é o pobre que está ganhando salário mínimo, está fazendo suas contribuições, e ele está vivendo, tá no luxo, né? Está tendo todo o benefício. Eu vou defender ele nesse caso aqui, o pastor, ele é um trabalhador. Ele tem direito à Previdência Social, ele tem direito à FGTS. Hoje o pastor é um trabalhador. Hoje eles estão querendo até cobrar agora, estão querendo taxar o salário do pastor. Já existe um projeto tramitando aí. E eles vão chegar lá, eles vão tributar. Se ainda não, vão tributar o salário do pastor. Por quê? Porque o pastor é um trabalhador, ué. A gente poderia usar essa mesma lógica e aplicar para o político. A mesma lógica. Aplica para o político. Ou para o empresário. Essa foi a crítica do Marx. O que o empresário faz? Ele fica lá coçando. E quem ganha dinheiro? É o proletário. Quem trabalha? É o proletário. E o capitalista, o que ele faz? Depois ele pega o produto que foi produzido, né? A matéria, o que foi produzido lá, a riqueza que foi produzida pelo proletariado e vende. O dinheiro vai para o bolso dele. Então ele é o preguiçoso, o capitalista. Porque ele fica sentado. E quem trabalha é o proletário. Então, cuidado com o conceito. Se você conhecer um esquizofrênico com 17, com 20, com 37, com 40 anos de idade e não chegou em lugar nenhum na vida, não chame ele de preguiçoso. Ele foi mortalmente ferido na vida. E ele não tem condição de fazer algo além do que ele faz. Fica quieto, fica parado. E aí quem tem olho, quem tem ouvido e sensibilidade, entendeu como é que ele funciona, estende a mão. Mas e quem é o preguiçoso de verdade, então?
Como é que a gente pode... uma construção do capitalismo. Tem que perguntar o capitalismo assim, você inventou esse personagem, me fala quem é esse personagem. Uhum. Eu não sei quem é esse personagem. Eu desconheço esse personagem. A luz da fé cristã eu desconheço. Paulo seria preguiçoso? Paulo não trabalhava. Nosso maior, vou voltar, o nosso maior mestre, para quem está me ouvindo, Jesus Cristo. Ele vivia de ofertas. Aí você vai falar assim, mas Jesus explorava das pessoas que trabalhavam. Pô, Jesus também, né? Você quer ajudar Jesus, vai trabalhar, vai fazer uma cadeirinha de vez em quando. Você não é filho de carpinteiro? Assim, cara, se ele deixar de ajudar uma pessoa... Mesmo Paulo, alguém pode dizer, mas ele fazia tenda, né? Mas ele não fazia tenda para ficar rico, né? Porque estava em... Não, ele fazia tenda porque não tinha comunidade para ajudar. Faltava dinheiro para sobrevivência. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma tendinha, vamos vender. Senão todo mundo morre de fome. E mas a missão houve momentos em que ele foi apoiado pelas comunidades. Houve momentos que ele foi apoiado. Mas não era preguiçoso, mas não trabalhava capitalisticamente. O seu conceito é uma construção capitalística. Quem é o preguiçoso? É o que não trabalha para ganhar dinheiro. É o que não trabalha para ter um salário no mês. O que é o salário? Metade para sobrevivência, metade para poupança. Não é assim que a maior parte das pessoas vivem? Não é assim? A maior parte das pessoas vive assim. Tem alguns corajosos que falam assim, olha, acho que dá para viver diferente. Se encaixa exatamente dentro do conceito de bondade. Ele não é Papai Noel que fica levando presente para as pessoas. Não é o Papai Noel. Ele está atento na necessidade, no que é legítimo e do que não é legítimo. Ele tem sensibilidade afetiva. Acaba definindo para o que você vive, qual que é o sentido da vida. Onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Jesus falando com os discípulos, olha, é muito difícil um rico entrar no reino de Deus. Mais fácil o camelo passar no fundo da agulha, né? Eu acho que ele tem muito a ver com isso, não? Porque ele vive para produzir, aumentar e proteger a própria riqueza. Então, para esse é muito difícil olhar para o outro. Depois ele fala, olha, para Deus todas as coisas são possíveis. Essa parte eu não entendo muito bem. Mas ele está dando foco no quê? Para esse é muito difícil entrar no reino de Deus. Porque o tesouro dele está ali. Então ele só pensa nisso. Olha bem, as igrejas do movimento neo no Brasil, elas são igrejas que adotaram a mesma lógica da racionalidade capitalística. Veja bem, olha, você conhece cada igreja. Luxo, igreja bem feita, igreja que se for vender na lógica do mercado, é a igreja que vale 30, 50 milhões, 70 milhões, 100 milhões. De onde vem esse dinheiro? Do bolso dos contribuintes da igreja. Para que se construiu uma igreja dessa? Desse tamanho, com esse luxo todo? Isso vai melhorar alguma coisa? Vai tornar a pregação da fé cristã mais efetiva, mais eficiente, mais eficaz? Não. Olha aqui, nós estamos apresentando a fé cristã aqui, ó, numa sala, uma mesa redonda. Nós precisamos mais do que isso para apresentar a fé cristã? Precisamos. Agora, um cara tem coragem de fazer um mega de um templo de 70 milhões, de 100 milhões, e vem falar para mim que esse cara, ele está na fé cristã? Ele entendeu o que é viver na fé cristã? Isso é um reino desse mundo. Loucos, hoje pedirão tua alma. E boa parte dos caras que construíram um templo de 70, 100 milhões tem uma casa nos jardins da vida, nos alfavires da vida. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Meu filho, você está de olho aberto, mas você está enxergando alguma coisa? Não. Então arranca o olho, porque seu olho não presta. O olho só presta quando ele enxerga. Ele percebe o movimento e o sentido dos movimentos na vida. Agora, você está com o olho aberto, mas não está entendendo nada do que está acontecendo, pô. Você tem que olhar criticamente para tudo, você tem que aprender. Diferenciar isso daquilo. Do contrário, a gente se torna refém da racionalidade capitalista.
que é oposição à ética da bondade? Racionalidade capitalista. Porque ela cria conceitos de preconceito. Conceitos de preconceito. Preguiçoso. É um conceito que reflete, é o preconceito do capitalista em relação ao mendigo. Eu lembro quando eu era mais cedo, eu vou finalizar por enquanto, eu era mais novo, eu lembro que uma vez eu fui numa roça, e eu fui conversar com o senhor e falei assim, olha, eu tenho tantos filhos, tal. Ele foi me contando a história de vida familiar dele. Aí ele falou de um filho lá que era o mais velho, eu falei, só que esse não vingou. E na época eu não entendi o que era isso, o que é, não vingou. Eu falei, ele morreu? Eu disse, não, ele não prosperou na vida. Eu olhei para ele e falei assim, mas esse velho não desconfia, não? Ele não tem um espelho? Acaso ele é um empresário bem sucedido? Mora num casebre. Mal tem sofá na sala para sentar. O que ele oferece como café é um pedaço de pão com um cafezinho que, ó, diga-se lá. E está esperando prosperidade material do filho. Eu não sei exatamente o que as pessoas entendem por bondade. Mas bondade, a definição da bondade é isso, olha. A bondade é um ato de cura. A bondade é um ato de transformação. Por isso, quando se usa bondade, agathosune, no Novo Testamento, você está falando o seguinte, você está utilizando uma ferramenta para transformar a vida de pessoas. Você está utilizando uma ferramenta, um bisturi, para tirar tumores da alma de pessoas. Então, isso é o Evangelho do Reino. Pregue esse Evangelho do Reino. Não é sendo ansioso, não. Tem um amigo que assistiu e falou, na hora que o Laércio faz umas perguntas, controla essa ansiedade, você fica adiantando o assunto, né? Não é essa ansiedade, mas enquanto a gente fala de bondade, porque a gente tem 3 valores, né, da fé, ligados são valores básicos do reino de Deus, que eu estou entendendo. E quando a gente fala de bondade, eu estou o tempo todo associando com esses outros 2 valores, parece que não tem como descolar um do outro, justiça e verdade. Pois é, nós vamos avaliar nos próximos podcasts, nós vamos avaliar separadamente os conceitos de justiça e de bondade. Por quê? Porque esse é o tripé da conversão. Nós estamos falando, Jesus diz, eu sou a luz do mundo. E o Paulo está dizendo, vocês são frutos, filhos dessa luz. Mas os frutos da luz, para deixar bem claro o que é, para sair da linguagem romântica, né? Ele usa então uma coisa que é do cotidiano, é da parênese, é da moral, é da ética. É a bondade, é a justiça e a verdade. Coisa prática, né? Coisa que se vive. Depois nós vamos entender o que é a justiça de Caio Suni. Vamos entender o que é a Aritéia, a verdade. Saber exatamente, e eu acho que a introdução, o que o professor Cláudio vai apresentar aqui hoje, vai ser muito interessante para a gente. No próximo episódio. No próximo episódio, né? Então, vai ser interessante porque vai mostrar o perfil de uma sociedade que se perdeu. Aliás, essa sociedade se perdeu há muito tempo. Aliás, eu nem sei se ela se encontrou em algum momento. O fato é que a fé cristã é diferente do cristianismo. Eu acho que o cristianismo é um movimento que foi cooptado pela lógica a lógica da prosperidade que vem dos babilônicos e depois dos judeus, dos romanos. Então tem muito de ética romana, muito de ética babilônica, que vai entrando dentro dos costumes da igreja pela idade medieval adiante, para fora, chega na reforma protestante, corta com a fé cristã, rompe com a fé cristã, porque, na verdade, o que aconteceu no século XVII e XVIII, para o Weber, ele não fala isso, porque ele é um sociólogo, é um cientista. Agora, eu, além de cientista, eu também comungo a fé.
E como comungante da fé, como aquele que entende a fé, que participa da vida da fé, eu diria o seguinte: calvinismo e fé cristã são coisas distintas. Não se trata de mesma coisa. Calvinismo é ruptura com a fé cristã. Eu quero ver alguém me provar o contrário. Eu estou chamando aí o calvinista, vem para a mesa, me prova. Só que eu quero adiantar, eu já fui calvinista, hein? Qualquer literatura que se me mostrar do calvinismo não é novidade para mim. Eu estudei Calvino. Eu estudei calvinismo também. Estudei puritanismo também. E eu fiz depois a leitura do Weber de tudo isso, que é a leitura científica desse movimento, que aparece no século XVII, XVIII, se desponta sobretudo no século XIX com a reforma, com a Revolução Industrial, né? Então, aqui a gente dá um desfecho para a nossa reflexão de hoje, né? E eu quero agradecer pela participação. Hoje foi muito bom, hoje o Laércio participou, hoje o Timóteo também participou um pouco mais timidamente, mas participou. Hoje o Laércio é que participou bem. O professor Cláudio me ajudou, participou e me ajudou bem, eu agradeço. Isso me ajuda, ajuda a todos nós, né? Agora, gente, então, eu paro por aqui e eu deixo a palavra para quem quiser fazer uma consideração final, né? Há duas fraudes que circulam no ambiente brasileiro hoje, não é? Uma já bastante antiga, que é a fraude da esquerda, que tenta identificar a fé cristã com o socialismo, o comunismo, não é? Isso já foi explicado aqui em algumas falas do professor Anderson. Isso é uma fraude imperdoável para alguém que... Fraude ideológica, né? Uma fraude ideológica, uma fraude que tem a finalidade de angariar benefícios aí por via da mentira, não é? E existe uma nova fraude. A nova fraude é a da direita, que quer identificar a fé cristã com uma ideologia, quer identificar a fé cristã com o capitalismo. Eu me lembro de uma pessoa de direita que se apresenta como cristã e em um determinado momento ela diz: eu não trabalho de graça. Bem, a boa obra, ela é feita de graça recebesse, de graça dai, não é? Então nós temos duas fraudes que precisam ser desmascaradas para a gente compreender a fé cristã no cenário brasileiro hoje. Nós estamos fazendo isso. Então nós seguimos daqui para o próximo episódio. Se bondade é algo que está em falta, então a gente tem que continuar falando de bondade. Eu acho que vai virar quase um slogan. O nosso objetivo é produzir um estrago terapêutico na sua consciência, na minha também, na nossa. Enquanto eu escuto, isso produz esse efeito. Um estrago terapêutico no sentido de destruir crenças que a gente quer proteger, porque quando a gente mexe nessas crenças, isso produz desconforto. A gente se defende da fé cristã o tempo todo. Então, a pregação do Evangelho tem esse objetivo de produzir esse estrago terapêutico, martelar crenças que precisam ser desconstruídas para abrir espaço para aquilo que cura. No próximo episódio, então, nós continuaremos falando sobre bondade. Até lá.